Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden, do componente de ciências. Então vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 18, objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Detalhamento, motor de combustão interna, radiação solar e correntes de convecção, como fatores para a manutenção da vida. Então vamos à nossa aula. Olá, então nós estamos aqui à margem de um rio, ou poderia ser de um igarapé. Essa imagem ou paisagem tão comum a todos nós aqui da região amazônica. E nas nossas hidrovias é comum nós ouvirmos aí o barulho característico de certos transportes, como vocês podem observar agora. Olha só, esse é um barco de linha, ou também pode ser chamado de recreio, tão comum na nossa região para o transporte de pessoas e mercadorias. Mas não é o único meio de transporte que nós temos por aqui. Vejam só, outro meio comum que nós utilizamos. A famosa rabeta. Quem nunca, né? Pois então, esses meios de transportes comuns a todos nós dessa região, eles funcionam a partir de motores, que se movem aí graças à transformação de energia em movimento. Nesses meios de transportes, eles utilizam combustíveis como a gasolina ou diesel, onde ocorre a combustão, processo em que a energia química do combustível é transformada em energia térmica e depois em energia mecânica, fazendo o motor funcionar e movimentar as hélices e colocar o meio de transporte em movimento. Então, vamos observar aí o conceito de motor. Bem, motor é um dispositivo que converte diferentes tipos de energia, seja ela energia elétrica, energia química, energia térmica, que é aquela proveniente do calor, entre outros tipos de energia, em energia mecânica, ou seja, em movimento. Ele está presente numa vasta gama de aplicações, desde os automóveis e máquinas industriais até eletrodomésticos, sendo fundamental para impulsionar veículos e acionar equipamentos. Muito bem, então assim como as tecnologias, como as máquinas, necessitam aí de um motor para funcionar, o nosso corpo também necessita de uma espécie de motor energético para que nós possamos realizar as nossas atividades. Então vamos observar aí o que é a mitocôndria. Bem, a mitocôndria ela é uma organela membranosa que está presente nas células eucariontes. Esta é a mitocôndria, certo? E nós temos aqui ao lado uma célula eucarionte, como as células humanas. Nessa organela vai acontecer um processo muito importante chamado respiração celular. E é através da respiração celular que o nosso corpo obtém energia para funcionar. Então, como isso ocorre? Bem, a glicose, que é proveniente dos processos de digestão dos alimentos, juntamente com o oxigênio, vão gerar aí gás carbônico, água e a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo. Então, observem que, de certa forma, o nosso corpo também é uma máquina que precisa aí de combustível, de energia para funcionar, certo? Muito bem. Então, vamos ao conceito de motor de combustão interna. Bem, o motor de combustão interna é uma máquina que transforma a energia química de um combustível em energia mecânica, em movimento, através da queima de uma mistura de ar e combustível dentro de uma câmara de combustão. Esse processo de combustão... Mas, professor, o que é a combustão? É a queima. Então, esse processo de queima gera gases que se expande, movendo um pistão e, consequentemente, gerando um movimento de rotação que pode impulsionar um veículo. Os tipos mais comuns de motores são a gasolina, que funciona a gasolina, e a diesel, utilizados em automóveis. Bem, pessoas importantes para a invenção desses motores de combustão que revolucionaram as máquinas que realizam movimento
é Nicolau August Otto. Quem foi essa pessoa? Ele era um engenheiro, inventor do primeiro motor de combustão interna de 4 tempos eficiente. Ele inventou este motor em 1876. O motor de Otto foi a primeira alternativa prática às máquinas a vapor. Até aquele momento histórico, as máquinas elas funcionavam a partir de motores que funcionavam a vapor. Então, o motor de combustão interna ele revolucionou esse processo aí da construção desses tipos de máquina. E como o próprio nome diz da invenção, é um motor de 4 tempos. Então, quais eram os tempos aí do motor de Otto? A admissão, a compressão, a combustão, a explosão e o escape. Então, vamos observar aí quais são os componentes desse motor. Bem, os principais componentes do motor de combustão interna são a câmara de combustão, onde é o local onde ocorre o movimento do pistão e a combustão em si, ou seja, a queima do combustível. Nós temos o pistão, que é o componente que se move para cima e para baixo dentro da câmara de combustão. Temos as válvulas, que podem ser de admissão ou escape, que controlam a entrada da mistura de ar e combustível e a saída dos gases que se formam após a combustão. Temos a vela de ignição, que cria a faísca que inicia o processo de queima da mistura de ar-combustível. E também vamos ter aí a biela e o virabrequim, que transformam o movimento para cima e para baixo do pistão em rotação, sendo a responsável por transmitir essa energia para o sistema de tração do veículo, certo? Bem, esse motor de combustão histórica, esse motor de combustão interna, ele tem um contexto histórico. A sua criação se deu a partir do desenvolvimento dessa queima de combustível, aconteceu num período que é marcado por grandes transformações tecnológicas e sociais, que foi justamente a segunda Revolução Industrial. Nessa fase, que se estendeu aproximadamente entre 1850 a 1900, a indústria passava por grandes mudanças significativas, pois ela buscava métodos energéticos mais eficientes do que o vapor, que dominava até então as tecnologias. Antes do motor de Otto, as máquinas a vapor moviam fábricas, trens e navios, mas eram grandes, pesadas, lentas e pouco práticas para usos em aparelhos menores. E, ao mesmo tempo, o crescimento das cidades e das necessidades de transportes impulsionavam a busca por motores mais compactos e com melhor rendimento. Então, vamos observar aí uma imagem que nos mostra de forma mais detalhada como funciona cada um desses tempos do motor de Otto. Observem. O que acontece no primeiro tempo? O pistão ele desce e ocorre a injeção da mistura entre o ar e vapor da gasolina. No segundo tempo, o pistão sobe, comprimindo a mistura. No terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura e empurra o pistão para baixo. No quarto tempo, o pistão sobe e libera os gases formados na combustão. Então, vamos observar uma interna do professor William, que nos traz aí mais detalhes sobre o funcionamento deste motor. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele foi inventado por um físico francês chamado Otto e o Otto ele criou um ciclo dividido em 5 fases. A primeira fase é a admissão, quando o pistão ele aspira, a válvula é aberta e o pistão aspira uma mistura de ar e combustível, tá certo? Logo na sequência, a segunda fase é a compressão. Aí comprime essa mistura de ar e combustível. E logo na sequência, nós temos a terceira fase, que é a explosão. Na explosão, essa mistura está comprimida e vai uma centelha, uma faísca ali. Uma faísca nessa mistura de ar e combustível que faz com que ocorra a explosão, que é o nome da terceira fase. Logo na sequência, após essa explosão, há a expansão. Nessa expansão, o ar sobe, tá certo? E aí nós temos na sequência, quando o ar sobe, o que nós temos? Nós temos a descarga. A válvula vai ser aberta e essa mistura aí de ar e combustível que já foi consumida pela chama, ela vai sair para o escapamento. Isso fez com que
nós tivéssemos a construção do primeiro motor de combustão interna. E esse motor de combustão interna do ciclo de Otto, normalmente ele é alimentado por combustíveis mais leves, como a gasolina, o álcool e o gás. Muito bem, então nós observamos a explicação mais detalhada do professor William, professor de física, não é? Vamos falar agora de um outro personagem importante para a evolução desse tipo de motor de combustão interna, que é Rudolf Diesel. Ele desenvolveu um novo tipo de motor de combustão interna. E esse motor, ele apresentava uma maior eficiência do que os motores anteriores. E o princípio do seu motor baseava-se no conceito de ignição por compressão. Bem, lá no motor de Otto era necessário uma faísca para que o combustível fosse queimado. Aqui a gente já tem uma evolução, uma transformação na queima do combustível. Ele acontecia a partir da ignição por compressão. Então, o ciclo do motor a diesel, como ocorria? Os motores onde o ar é comprimido a uma compressão tão alta que sua temperatura aumenta significativamente. Portanto, em seguida, o que ocorria? O combustível é injetado nesse ar quente e de alta pressão, onde ele se incendeia espontaneamente, sem a necessidade de uma vela de ignição. Então, nós vamos observar, mais uma vez, o professor William trazendo mais detalhes desse tipo de motor. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos comentar sobre o motor diesel, o ciclo de diesel, tá certo? Bom, esse ciclo ele foi pela primeira vez mostrado para o mundo, patenteado em 1900 e nele se utilizava um óleo de amendoim como combustível. Mas vamos lá, olha, para entender o ciclo de diesel, que é feito com o combustível hoje, cujo nome é diesel, ele é dividido em 4 fases. No primeiro é a admissão. Nessa admissão, a válvula é aberta e o ar ele entra ali no nosso cilindro, tá certo? Logo na sequência, nós temos a compressão. Na compressão, esse ar ele é comprimido até um certo ponto e ali injeta-se o combustível após essa compressão, tá certo? Logo na sequência, como a pressão e a temperatura ali são muito altas após a injeção do combustível, ocorre uma explosão. Essa explosão causa uma expansão do nosso pistão. Quando essa expansão ocorre, o combustível ele é consumido e logo na sequência nós temos ali a abertura da válvula que faz com que esse ar que já foi consumido, ele saia, tá certo? É a fase da descarga. Bom, esse é o ciclo de diesel que é responsável pelos motores a diesel. Muito bem. Então, agora que nós conhecemos tanto o motor de Otto e o motor a diesel, vamos fazer uma comparação entre esses dois tipos de motores. Bem, vamos observar aqui à nossa esquerda nós temos o motor de Otto, nós temos o motor de Otto, as características do motor de Otto, e à nossa direita nós temos as características do motor a diesel, certo? Quanto ao combustível, o motor de Otto ele funcionava a queima de gasolina, enquanto que o diesel, como o próprio nome diz, usava como combustível o diesel. Quanto à ignição, no motor de Otto ela acontecia a partir da centelha elétrica, ou seja, necessitava de uma vela de ignição, enquanto que o motor a diesel ele funcionava a compressão, ou seja, o ar comprimido aquece e inflama o combustível. Em relação à compressão, o motor de Otto ele tinha baixa e média compressão, enquanto que o motor a diesel possuía uma alta compressão, certo? Bem, quanto à eficiência térmica, o motor de Otto ele possuía uma menor eficiência, pois consome uma maior quantidade de combustível, enquanto que o motor a diesel possui uma eficiência térmica maior, porque consome menos combustível. Quanto ao custo de produção, o motor de Otto é mais barato e simples de construir, enquanto que o motor a diesel é mais caro e robusto. Quanto à durabilidade do motor, a vida útil do motor de Otto é menor, enquanto que o motor a diesel tem uma vida útil maior. Quanto ao desempenho desse motor, no motor de Otto, a aceleração é rápida e é normalmente utilizada em carros leves, enquanto que o motor a diesel ele tem mais
torque. O que é isso? É a força de tração do motor e é usada em veículos mais pesados. E quanto à aplicação desses motores, ocorre aonde? O motor de Otto ele é utilizado em automóveis de passeios e motos, por exemplo, enquanto que o motor a diesel ele é utilizado em caminhões, ônibus, tratores, locomotivas, dentre outros tipos de meios de transporte que nós temos aí, certo? Bem, então, esses tipos de motor, eles funcionam, como nós vimos, a partir da queima de combustível fóssil, que é a gasolina e o diesel. Qual o impacto disso? Bem, esses motores, eles são vilões ou são mocinhos, por assim dizer? Bem, o motor de combustão interna trouxe grandes benefícios para a humanidade, pois possibilitou o avanço dos transportes, facilitando a locomoção das pessoas e também do transporte de mercadorias, além de impulsionar a indústria e a agricultura com máquinas mais eficientes. Porém, o seu funcionamento gera consequências ambientais sérias, como a emissão de poluentes que afetam a qualidade do ar e aumentam o aquecimento global. Portanto, diante desses problemas, surgem alternativas mais limpas, como os motores elétricos, os veículos híbridos, e o uso de biocombustíveis, que buscam aí reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, e minimizar os impactos ao meio ambiente. Uma outra alternativa é o uso da radiação solar e das correntes de convecção, que são processos naturais que fornecem a distribuição de energia de forma equilibrada, mantendo a vida na Terra de forma mais saudável. Assim, enquanto os motores representam uma invenção humana com benefícios e impactos, o Sol e os movimentos da atmosfera e dos oceanos mostram como a natureza já possui aí mecanismos eficientes para sustentar a vida, certo? Então, a partir disso, nós vamos observar aqui o que são as correntes de convecção e a radiação solar. Bem, a radiação solar e as correntes de convecção são dois mecanismos físicos que juntos desempenham um papel crucial na manutenção da vida na Terra. A radiação solar fornece a energia, enquanto a convecção age como um sistema de transporte gigante, redistribuindo essa energia pelo planeta. Juntos, eles moldam o clima, o tempo, os ecossistemas de maneiras fundamentais, certo? Então, vamos observar aí uma animação que vai nos trazer a explicação sobre a atuação das correntes de convecção na formação dos ventos. A Terra é constantemente aquecida pelo Sol, mas esse aquecimento não acontece de forma igual em todos os lugares. No Equador, o ar quente sobe. Nos polos, o ar frio desce. Esse movimento cria correntes gigantes na atmosfera, as células de circulação. A primeira é a célula de Hadley, entre o Equador e os trópicos. Depois vem a célula de Ferrel, nas zonas temperadas. E, por fim, a célula polar, próxima aos polos. Essas células geram os ventos predominantes do planeta, alísios, ventos de oeste e ventos polares. Essa circulação ajuda a distribuir o calor da Terra, influencia o clima e até forma tempestades e frentes frias. Sem ela, nosso planeta teria climas extremos e menos vida. A circulação geral da atmosfera é o motor invisível do clima global. Agora que você já sabe, repare nos ventos. O clima está sempre em movimento. Então, como vocês puderam observar, as correntes de ar que circulam pelo nosso planeta são fundamentais para a manutenção do clima, equilíbrio dos ecossistemas, e isso está diretamente relacionado com o fenômeno de convecção. Professora, mas o que é o fenômeno da convecção? É quando há a troca de calor entre massas de ar ou massas de água, onde a diferença de densidade entre essas massas promove a circulação desse ar ou a circulação da água, no caso dos oceanos. Então, vamos aí às correntes oceânicas. Bem, assim como no ar, a água mais quente dos trópicos se expande
e flutua sobre a água mais fria dos polos, por conta da diferença de densidade provocada aí pela temperatura diferente aí das diferentes regiões do planeta. Então, esse movimento, ele cria as correntes oceânicas de convecção, que funcionam como uma esteira transportadora global. E o que essa esteira vai transportar? Vai transportar a própria água, que está sendo movimentada devido à diferença de densidade, vai transportar o calor proveniente do Sol e também dos nutrientes presentes na água. Existem vários tipos de correntes marítimas ou oceânicas. Então, vamos observar o conceito de corrente marítima de superfície. Bem, as correntes marítimas superficiais são grandes movimentos de água que ocorrem na camada superior dos oceanos, naquela parte mais superficial da água, geralmente em torno de 200 metros de profundidade. Essas correntes elas são impulsionadas pelo vento. Lembra do vento que nós vimos ainda há pouco, promovida ali pelas correntes de convecção da atmosfera? Muito bem. Então, essas correntes marítimas superficiais, elas são impulsionadas pelo vento e influenciadas pelo movimento também de rotação da Terra. E isso também vai ter influência da salinidade, ou seja, da quantidade de sal presente na água. Também está relacionada à temperatura da água e pela forma dos litorais dos continentes. Um exemplo desse tipo de corrente superficial é a corrente do Golfo. Bem, na corrente do Golfo, o que acontece? É uma corrente quente, ou seja, que se forma na região dos trópicos, certo? Aqui na região do Caribe, e através dessa corrente superficial, ou seja, dessas águas mais quentes e menos densas, essa corrente é levada em direção à Europa, onde vai ajudar a regular o clima naquele continente ou naquela região, certo? Muito bem. Então, nós vemos aí que a corrente superficial ela tem uma função de regulação térmica. As correntes transportam calor dos trópicos, como nós vimos ainda há pouco, como a corrente do Golfo, que leva dos trópicos até a Europa para regiões polares, afetando aí o clima global e também o clima local, certo? Então, vamos a outro tipo de corrente, que são as correntes termoalinas. Bem, essas correntes, elas são um sistema global de circulação oceânica que movimentam as massas de água do planeta, impulsionado por diferenças de densidade da água do mar, que variam conforme a temperatura. Então, temperatura está relacionada ao termo termo, e salinidade, que está relacionada ao termo alina. Daí o nome correntes termoalinas. Como é que funcionam essas correntes termoalinas? Então, quando a água fria e salgada afunda, ela se desloca para as regiões de grande profundidade e desloca massas de água das regiões mais profundas que podem retornar à superfície em outras regiões, recomeçando o ciclo. Bem, a nossa imagem nós podemos observar esse transporte dessas águas, desse movimento dessas águas. Bem, na região da Antártida, onde nós temos águas mais frias e densas, essas águas elas são direcionadas para as regiões dos trópicos, onde essas águas vão trazer do fundo nutrientes, gás carbônico, dentre outros elementos, para a superfície. Nessa região superficial, elas serão aquecidas e serão direcionadas novamente para a região dos polos, onde o ciclo recomeça, certo? Muito bem. Então, essas correntes, elas transportam calor, como eu disse para vocês ainda há pouco, pois elas são aquecidas nas regiões dos trópicos, certo? Também vão transportar o sal, pois esse sal nas regiões polares ou ali na região da Antártica, esse sal se concentra nas profundezas e é carregado por essas correntes. Nós temos também aí o transporte de oxigênio, de dióxido de carbono e dos nutrientes que estão nas regiões mais profundas dos oceanos. Então, correntes frias que afloram a superfície carregam nutrientes das profundezas, tornando essas áreas
tornando essas áreas pontos de alta produtividade biológica e importantes zonas de pesca, porque elas vão trazendo do fundo dos oceanos esses nutrientes que estavam depositados naquela região, certo? Então, as correntes marinhas estão também relacionadas a um fenômeno bastante presente no nosso cotidiano, que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global, que é aquele proveniente ali do desequilíbrio do efeito estufa, ele tem que relação com as correntes marítimas? Bem, ele provoca o derretimento das calotas polares, que podem introduzir grandes quantidades de água doce no oceano, diminuindo a salinidade, ou seja, diluindo todo aquele sal que está concentrado no mar, e, consequentemente, a densidade da água superficial, ou seja, fazendo com que essa água fique menos salina. Então, essas alterações, elas podem enfraquecer o processo de afundamento da água, interrompendo a circulação das correntes termoalinas. Então, o enfraquecimento dessa circulação pode resultar em mudanças drásticas no clima, incluindo o resfriamento de certas regiões e impactar o transporte de nutrientes essenciais para a vida marinha, certo? Bom, um outro processo importante para a manutenção da vida no nosso planeta é a radiação solar. Bem, a radiação solar ela é responsável por emitir raios solares, obviamente, que chegam até o nosso planeta e mantêm o nosso planeta aquecido ou mantêm temperaturas ali que favorecem a vida, certo? Além dessa questão de manutenção da temperatura do nosso planeta para que haja vida, ela está diretamente relacionada com um processo que os seres fotossintetizantes realizam, que é a fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? É o processo em que seres como as plantas, as cianobactérias e as algas vão produzir o seu próprio alimento. Então, a luz do sol é a energia que as plantas usam para fazer a fotossíntese. Elas absorvem a luz solar e também o dióxido de carbono, juntamente com a água, e vão produzir o seu próprio alimento. Que alimento é esse? É a glicose. A glicose é a partícula energética que esses seres utilizarão aí para se manter vivos. E juntamente nesse processo de fotossíntese, um outro produto é o oxigênio. E esse oxigênio vai ser liberado ou lançado na atmosfera e parte dele é consumido por outros seres vivos, certo? Muito bem. Então, sem a energia solar, a base de toda a cadeia alimentar, todos os seres fotossintetizantes não existiriam. Ou seja, todos os seres que estão aí, seres vivos, eles têm o início da sua cadeia alimentar baseado num ser fotossintetizante. E se não houvesse a emissão solar, nós não teríamos esse processo, portanto, aí não existiriam as formas de vida como nós conhecemos. E também teria um impacto na atmosfera terrestre, pois a manutenção desse oxigênio na Terra não seria na mesma proporção que nós temos hoje, certo? Então, nós observamos durante a nossa aula que os motores eles funcionam a partir da transformação de energia, seja ela pela combustão interna na queima de gasolina ou do diesel. Nós vimos que os seres humanos e seres vivos também têm os seus motores biológicos que vão gerar energia para a manutenção da vida. Um desses exemplos que nós vimos é justamente o processo de respiração celular, onde o nosso corpo obtém energia a partir dos nutrientes provenientes do processo de digestão. E também vimos aí a relação das correntes de convecção e a radiação solar com a manutenção da vida na Terra. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!